Olá pessoal, tudo bem? 6 de maio de 25. Temos aqui algumas perguntas discutindo variáveis macro que eu acho que são bem interessantes. Claro que a data que eu estou comentando com vocês é muito importante, porque os dados que nós temos, as informações que nós temos do mercado, na verdade, quando eu estou respondendo a essas perguntas, são até o dia 5 de maio, tá? Então, começando aqui, acabou o pré 15%? Eu acho que sim, viu? Mas o detalhe, eu não posso te dizer 100% porque daqui a pouco vem um estresse enfim, as taxas poderiam voltar. Mas o que eu chamo a atenção é o seguinte: se voltar ao 15%, vai voltar com preço mais alto. Isso pode escrever na pedra. pode escrever na pedra. Por quê? Porque, ora, um prefixado que atingiu 15% em janeiro, e vamos dizer que ele volte a atingir os 15% em julho, agosto. Ora, em julho e agosto ele está meio ano mais perto do seu vencimento. É óbvio que a duration dele está menor. E aí, se ele voltar para o nível de taxa de 15%, ele vai voltar com um preço mais alto. Por quê? Porque falta menos tempo para ele terminar, para ele vencer. Então voltaria com preços mais altos. Então, sim, para mim acabou os 15%. Mas é aquilo, né? Vamos ficar de olho que daqui a pouco vem aí outra avalanche do mercado externo, do mercado interno e as coisas podem desequilibrar. Mas eu acho que a probabilidade bem maior é de ter acabado. Digamos assim, mais de 2/3 de chance da gente poder dizer sim para essa pergunta aqui, que o 15% por enquanto está fora. Você já prefixou a Selic a 12,5 no final do ano que vem, será? Olha, eu não consigo ter nenhuma visibilidade, pessoal. Realmente eu não enxergo nenhum valor para a Selic ano que vem. Por exemplo, se a queda da Selic começar esse ano, olha, o mercado é capaz de entrar numa vibe eufórica tão intensa e o Boletim Focus voltar com Selic a 9%. Eu não tenho muita visibilidade para isso aqui, não. Vamos ver aqui o que mais. Desse jeito é melhor deixar no pós-fixado sem imposto LCA do Banco do Brasil pagando 95 do CDI. Bom, essa pelo menos é bastante segura, né? Banco estatal, acho que só vai quebrar, enfim, né? O dinheiro fica líquido e rende mais do que o esperado, rende mais em um espaço de 2 anos pelo menos. O que acha, Nathan? É, eu acho o seguinte: dá para ficar ali, sim, 95% do CDI. Como não tem imposto de renda, acaba dando aí uns 105 do CDI no, se fosse o Tesouro Selic, por exemplo, né? Então tá ganhando sim do Tesouro Selic. Mas aí que tá, né? Se o mercado entrar numa espiral de euforia e a Selic acabar caindo mais rápido do que isso, pode não ser bom. E aí, se os IPCAs começarem a cair também, pessoal, eles vão aumentar muito. Eu acho que eu vou gravar um vídeo fazendo uma projeção de qual seria o preço de todos os IPCAs a 6%. E Renda Mais, e Educa, e todos eles. Vocês vão se impressionar, pessoal. Vão ficar muito, muito mais caros. Eu acho assim, eu continuo tendo a minha opinião de sempre sobre Tesouro Selic. Eu continuo achando que o IPCA é muito melhor, mas para ficar parado poucos meses, aí não é porque a taxa vai para tal direção ou outra. Não, é porque aquele dinheiro vai ficar poucos meses. Por exemplo, eu tenho dinheiro até o fim do ano que eu vou dar um destino para ele. Ah, eu deixaria no Selic ou nessa LCI do Banco do Brasil. Deixaria. Mas não porque a taxa vai para 12 ou não vai, etc. É porque realmente eu tenho um destino que no fim do ano e o IPCA não me atende. Por quê? Porque o IPCA tem oscilação de marcação de mercado, ele demanda mais tempo, certo? Mas
no espaço de menos de 2 anos, como os IPCAs oscilam muito, a gente fica meio que sem escolha, né? E acaba tendo que ir pro Selicão mesmo, ou para essa LCI que você falou. Ano que vem tem eleição. Você acredita que o governo vai fechar a torneira para resolver o fiscal? Ou vai abrir a torneira para tentar ganhar a eleição? Ou seja, vai fazer mais gastos públicos para chamar mais atenção, dizer, olha aqui como o meu governo faz, né? Pessoal, isso aí tem estatísticas, viu? E os governos brasileiros, no último ano do seu respectivo mandato, fazem os maiores gastos. Então, meio que vamos trocar o verbo aqui, né? Não usar o verbo acreditar, o que os governos já fizeram aqui no Brasil, né? A maior parte das vezes. Sim, eles gastaram mais no último ano. Então, eu não duvido nada disso. O dólar costuma aumentar muito em tempos de eleição aqui. Será que vai repetir o passado? Olha, tem tudo para que sim, mas temos um detalhe aí. Qual? A taxa Selic. Se a taxa Selic, por exemplo, se a taxa americana, claro, é que agora os dados estão um pouco conflituosos, mas, por exemplo, se lá tivesse um indicativo forte de recessão, o problema é que os empregos voltaram a vir em alta. Então isso é um pouco conflitante, assim. Mas com empregos em alta eles não vão baixar a Fed Funds, né? Mas vamos dizer que em algum momento esse ano o emprego comece a sentir e eles tenham que baixar lá. Aqui no fim do ano vai baixar e ao longo de 26 o mercado mundial se acalme e vamos supor, né, vários eventos internacionais, alguns conflitos se resolvendo, né? Então, 26 pode ser um ano de mercado eufórico. E aí, na verdade, a gente está esperando que as taxas continuem altas e pode ser que elas até reduzam, né? Porque a Selic vai estar caindo, pode ser que a taxa central americana esteja caindo, pode ser que alguns conflitos globais estejam resolvidos e aí o mercado vai ficar bem e os títulos vão ficar mais caros e as taxas vão cair. Então eu acredito mais num cenário assim. E aí o gasto fiscal aqui poderia ficar relegado a um segundo plano na avaliação do mercado, porque o mercado pode entrar numa espiral tão eufórica com queda de juros que realmente as taxas podem, em tese, cair bastante. Claro, pode subir depois, nada impede, mas no primeiro momento eu não ficaria tão, eu não contaria tanto com essa hipótese das taxas continuarem no 7% em 2026, tá? Pode ser que o mercado dê uma virada em virtude desses fatores que eu acabei de citar. No Tesouro Educa Mais, só podemos fazer uma compra mensal ou podemos aplicar todos os dias como os outros títulos? Luiz, o Educa é um título como qualquer outro. Ele só tem esse nome, Educa, de marketing. Mas Educa, renda, Tesouro IPCA principal, Tesouro IPCA com juros, prefixado Selics, né? Todos os prefixados, todos eles você pode comprar em qualquer dia. A única diferença do Educa e do Renda no site do Tesouro Direto é que o resgate tem que ser depois de 60 dias da compra. Só isso. Ele fica parado 60 dias. Só isso. Nada mais. O resto você pode comprar quando você quiser. Se quiser comprar mais de uma vez no mesmo dia, pegando taxas diferentes, também pode. Bom dia. No Tesouro Educa 26, Tesouro Renda Mais 30. Se eu resgatar todo o valor no vencimento, no primeiro pagamento, eu teria alguma penalidade? Sim, sim, você vai estar resgatando na marcação mercado. Você pode estar resgatando menos do que a taxa contratada ou mais do que a taxa contratada se a taxa tiver inferior ao que você comprou. Pois após o vencimento, o valor total acumulado seria remunerado somente pela inflação. Isso não é verdade, tá?
toda, todo, toda, todas as mensalidades, tá, são reajustadas pela taxa mais inflação. O que acontece o que vai acontecer, tá? É uma percepção. No futuro, a percepção vai ser de que está aumentando somente pela inflação. Por quê? Porque a gente pagou tudo junto. Esse é o problema. Mas cada mensalidade é calculada trazendo a valor presente todo o seu período, o seu respectivo período, e é somada no preço. Então, por exemplo, se o Tesouro Educa não, o Renda Mais 30, hoje está, digamos, R$ 1.750, eu tenho a sensação de que eu paguei R$ 7,29 cada mensalidade futura. Só que isso não é verdade. Tá? Como é que o preço é calculado? Ora, a primeira parcela de fato eu pago mais ou menos uns R$ 16. E a última parcela eu pago mais ou menos uns R$ 3, ou menos até. Como faz um tempo que eu não faço o cálculo detalhado da precificação, essa palavra é muito importante, precificação do título, eu não me lembro exatamente, tá? Mas é assim, esse preço aqui é o preço médio, é o preço lá do ponto de 10 anos, mais ou menos, que a pessoa teria pago quando investe, tá? Então, cada parcela rende a taxa mais inflação, porque elas custaram preços diferentes. Só que a gente não enxerga isso, porque o preço fica todo empacotado um só, e a gente só enxerga esse preço médio aqui. Logo, a sensação lá no pagamento vai ser a de que o título rendeu somente a inflação na fase de pagamento, e isso não é verdade. Tem parcela acumulando ali. Por isso que ele tem marcação a mercado até o pagamento da respectiva parcela. Por quê? Porque a taxa continua oscilando e ele vai continuar oscilando na marcação a mercado, inclusive na fase de pagamentos. Claro que cada pagamento vai ser a taxa cheia e a inflação cheia, porque foi um vencimento, como se fosse um vencimento de um Tesouro IPCA principal. Mas o resto que sobra lá ainda está acumulando taxa e inflação, certo? Por exemplo, como é que a gente pode ver que é isso que eu estou falando e não outra coisa? Ora, se o título rendesse apenas inflação a partir do momento do pagamento, aquelas parcelas deveriam ficar congeladas e deveriam ter outro custo. Então, por exemplo, eu deveria pagar pela primeira parcela. Se eu pegar a primeira parcela, vamos ver aqui, ó, vamos fazer rapidinho, tá, pessoal? A primeira parcela, quanto que vai ser? Ora, o VNA dividido por 240. Se eu trouxer isto a valor presente para um título que paga IPCA mais 7, vamos arredondar assim, em 5 anos, vamos ver aqui, dividido por... Eu teria que fazer isso na planilha. Vou abrir aqui a planilha, pessoal, porque realmente esse conceito é muito importante. Então aqui o VNA aproximado, 240 parcelas. O que eu recebo no Renda Mais a cada mês é isto aqui. Então nós vamos aqui, pessoal, mostrar para vocês aonde que está que eu recebo de fato inflação mais taxa no mês a mês. Tá? Então vamos calcular o seguinte: qual é o valor presente isso aqui é o que eu pago, né? Mas vamos ver a primeira, lá em 30, 5 anos. Então, essa parcela vai ser quem? O VNA dividido por 1 mais taxa, então 1,07, elevado ao prazo de 5 anos, sobre todo mundo dividido por 240. 13,36. Tá? Ora, quanto que tá o Renda Mais 30? Aproximadamente um pouco menos, né? Talvez um pouco mais, mas eu acredito que um pouco menos que 1.750. Quanto que eu pago em cada parcela, na verdade?
eu pago 7,29. Opa, mas eu não deveria estar pagando 13,36. Se fosse apenas a inflação, eu pagaria 13,36 em cada uma delas, porque elas parariam de acumular, entende? Mas como eu estou pagando na média 7,29, tá aqui a prova de que no momento da compra, pelo preço mais baixo, eu estou tendo um acúmulo de taxa mais inflação de todas as parcelas. Mas lá na data de conversão, o que vai ser percebido vai ser apenas a inflação. Então o que acontece? Se você pedir o resgate total, nós vamos ver isso no comecinho do ano que vem, pessoal, com o Educa 26. A gente vai ver ali que quem pediu o resgate total do Educa 26 não vai levar um VNA por título. Não vai, porque isso quem faz isso é o IPCA principal. Ele vai levar o quê? A marcação a mercado das parcelas vindouras em acúmulo. É isso aí, tá? Mas assim, pessoal, eu sei que é muito difícil, eu sei que muitas pessoas viram isso aqui e não entenderam absolutamente nada. E o que eu posso te dizer é o seguinte: confia no que eu estou falando e nós vamos comprovar, nós vamos demonstrar isso com o Educa 26, que ele vai, no resgate antecipado, ele vai ser total, e ele vai ser total, ele vai ser inferior ao VNA, se tu pedir o resgate total, e ao mesmo tempo eu vou poder mostrar que o desconto a gente consegue na hora do investimento, tá? Com as parcelas descontadas ali, que vão continuar rodando marcação a mercado durante todo o pagamento. E quando ela paga, ela parou de marcar porque ela venceu, como o Tesouro IPCA principal 35, que vai vencer no dia 15 de maio de 35. Muito bem, pessoal, vamos ver mais. No caso, eu poderia resgatar o valor total e aplicar em outro título e resgatar as parcelas? Sim, você pode resgatar as parcelas, mas elas vão estar valendo o que tiver na marcação a mercado, tá? E não o VNA cheio, tá? E aí vai dar um valor bem inferior. Bom dia, estou pensando em aposentadoria. Você poderia fazer um comparativo entre o Renda Mais 30 e o IPCA 50, reinvestindo para a aposentadoria após o resgate? Olha, nós temos aí uma grande dificuldade, porque aí eu acho que a coisa começa a ficar muito adivinhação, porque a gente não sabe como, além da gente não saber a inflação futura, mas isso tu poderia estimar uma média. Mas e as taxas? Se as taxas tiverem IPCA mais 3, ou tiverem IPCA mais 6, ou IPCA mais 5, ou IPCA mais 7, muda completamente, tá? Completamente. O que eu posso te dizer é o seguinte: na nossa visão, o Renda Mais é muito mais interessante do que o IPCA principal 50. Por quê? Porque o Renda Mais, cada parcela, a exemplo do que eu falei na pergunta anterior, vai ser reajustada por inflação mais taxa, tá? E você vai recebendo isso obrigatoriamente de maneira fracionada ao longo de 20 anos. Se o objetivo é fluxo de caixa e uma aposentadoria é o que a gente precisa, fluxo de caixa ao longo de X anos, 20 pode ser pouco tempo, pode ser necessário 40 anos, tá? Mas isso é outra discussão. A forma de pagamento do Renda Mais é muito mais interessante do que a do IPCA principal. Porque a do IPCA principal vai chegar lá no dia 15 de agosto de 50. Lembrando que o Tesouro IPCA principal 50 é ano par. Então ele vence em agosto, tá? Agosto de 50. Enquanto que o Renda Mais já estaria te pagando desde janeiro. Isso é uma grande diferença. Isso você só vai perceber lá na hora, tá? O IPCA principal 50 pagando em agosto, ele vai te pagar tudo de uma vez só. E se você chegar lá e tiver taxas de IPCA mais 1? Ah, Natan, isso é impossível e tal. Não, calma lá. Nós tivemos nos leilões já o Tesouro IPCA com juros 23, que já venceu, inclusive, lançado na época da Panda, a IPCA mais 0,7. E teve banco que comprou? Teve. Tá? Então não dá para dizer que é impossível. Só que aí o que vai acontecer? Você vai estar recebendo um IPCA principal e as taxas vão estar IPCA mais 1. Vai ser muito ruim
de fazer a conversão. No caso do Renda Mais, a conversão já está garantida na taxa de compra de hoje. Então é muito mais interessante comprar o Renda Mais hoje com a finalidade de aposentadoria do que o IPCA principal. Porque o IPCA principal você vai ter outro desafio. Ah, mas se a taxa lá tiver IPCA mais 8? Bom, aí vai ser melhor para o IPCA principal, mas como ter certeza disso? Tá? Por isso que não adianta fazer comparativos, tá? Porque vai ser o que vai mandar vão ser as taxas futuras, tá? A gente pode até 2050 ter até um período de inflação muito alta, pode ter um período de inflação mais baixa, pode ter um período de deflação, pode acontecer muita coisa, são 25 anos. Ontem fiz meu primeiro aporte de parte do dinheiro que tenho juntado, estava parado na caixinha do Nubank. Eu fiz uma alocação interessante, tá? Uma alocação boa. Ainda tenho metade do dinheiro guardado na caixinha do Nubank. Será que aguardo esperando as taxas, esperando que as taxas podem subir? Vi alguns vídeos você tem falado que elas vão subir. Tem previsão de quando? É ao sabor dos estresses do mercado. Isso aí não tem muito como dizer. No vídeo de ontem mesmo eu falei que o mercado pode continuar estressando com essa questão dos empregos fortes nos Estados Unidos, que não deixariam a Selic cair. A Fed Funds cair, tá? Então, isso pode dar uma estressada. A linha geral, que eu acredito, é de queda. Por quê? Porque a questão tarifária pode se resolver a qualquer momento. Pode ser noticiado um acordo e aí o mercado poderia relaxar bem, tá? Mas até lá podem acontecer boatos, questões, um sobe aqui, outro abaixa lá, e aí vai, sabe? Aí o mercado estressa. Então ainda teremos volatilidade, tá? Essa é o que dá para botar no bolso, é que ainda teremos volatilidade, tá? Mas assim, o que a maioria dos investidores faz? Fica esperando, tal, investe. Olha, o mais prático, o melhor a fazer é você pegar ali o dinheiro do mês e você vai definir se você vai fazer uma tranche única ou se você vai fracionar dentro daquele mês. Por exemplo, o jeito mais fácil de fazer é uma vez por semana. Mais do que isso, eu acho que é queimar neurônio à toa, tá? É se estressar à toa. Você recebe o dinheiro do mês, você investe, você pode fracionar um pouquinho esse aporte, mas ficar numa espera eterna, ficar numa espera de quando bater tal taxa eu faço tal coisa, eu acho que isso só adiciona estresse, só adiciona risco na estratégia. A estratégia tem que ser comprar, comprar e comprar. Vejam que eu não falei vender e não falei resgate, tá? Essa é a estratégia. É acumular, pessoal. É acumular. Então, investe sempre. É o jeito que funciona para mim. É o jeito que eu me sinto mais à vontade, tá? Claro que existem outras pessoas, podem pensar de outro jeito e querer ficar ali, por exemplo, o primo rico, ele defende que você tem que ter 25% sempre em caixa de oportunidade, né? Então, quem sou eu perto dele em termos de patrimônio, tá? Eu não tenho o patrimônio que ele tem. Então pode ser que a estratégia dele seja melhor? Pode ser. Mas eu vou fazer o que ele faz? Não. Então, pessoal, cada um tem que achar, tem que encontrar o que é melhor para si. Como é que você se sente melhor? Você se sente melhor assim, esperando no pós-fixado ali, um Selic da vida, Eu não gosto dessas caixinhas, tá? Tem vídeo dizendo que vão acabar e... eu acho que é mais estresse à toa, sabe? Selic não tem erro, tá? Selic. Fica esperando no Selic e tal. Não é o meu jeito de investir. Eu não gosto de investir assim, tá? Tem gente que gosta e aí você tem que testar. Não tem jeito. Você tem que testar. Como é que você se sente? Né? Pega, investe, testa tudo. Testa o jeito do primo rico, sempre mantendo um X%. Testa o aporte, bateu o dinheiro, bateu e investiu.
e testa também o aporte fracionado, tá? Períodos de volatilidade, períodos de a taxa subindo e taxa caindo, o aporte fracionado costuma ser muito bom, tá? Por quê? Porque aí a gente não vai estar concentrado naquele momento ali. Períodos de relativa estabilidade, nós temos, pessoal, uma coisa meio sui generis no mercado hoje, porque nós temos volatilidade, sim, temos, mas nós temos uma relativa estabilidade acima de 7. Se a gente olhar pelo dado acima de 7, o aporte concentrado mensal também vai ser bom, tá? Não vai fazer tanta diferença para o fracionado, embora o conforto psicológico do aporte fracionado seja muito bom. Então, teste e decida. Vamos ver mais uma. Excelente pergunta. Nesse cenário atual de endividamento do país, corremos algum risco de calote do Tesouro nos próximos anos? Olha, de jeito nenhum. Não tem como, tá? A primeira coisa, a resposta lugar comum é porque eles são os donos das impressoras. O que eu quero dizer com isso? Ah, se o governo não tem dinheiro para mais nada e bateu a dívida ali que ele tem que pagar, ele simplesmente emite moeda, né? Assim como ele emite títulos, ele emite moeda e tá tudo resolvido. Mas não é esse o fator, tá? Que me leva a ficar tranquilo. Não, não, não. Até porque essa solução seria praticamente hiperinflacionária, né? O que me deixa muito tranquilo é acompanhar os leilões. É aqueles vídeos, pessoal, que quando eu largo ninguém quer ver, tá? Isso me deixa um pouco... Até posso dizer que eu fico um pouco chateado com isso. Porque eu acho um dos conteúdos mais importantes que tem para quem gosta de tesouro direto são os leilões. É um dos conteúdos mais importantes. Por quê? Porque ali a gente vê se o mercado está confiando no emissor da dívida. E se o mercado tivesse algum receio de que o Tesouro não pagaria, o mercado não compraria 12, 14 milhões de pré-fixados, não de reais, 14 milhões de títulos de pré-29, por exemplo, como foi nos 2 últimos leilões. Os estrangeiros não iam comprar 2 milhões de pré com juros 31 e pré com juros 35, como comprou, entende? E olha o que a gente está vendo nas últimas semanas. O aumento não só da compra dos prefixados, mas como da compra dos títulos que os estrangeiros gostam. Então, muito do dinheiro que está entrando no Brasil nesses dias não está indo para a Bovespa, está indo para renda fixa, tá? Então, assim, com essa turma toda investindo pesado desse jeito, pessoal, eu não divulguei no vídeo de abril, do último dia, do último sábado ali, o total do último sábado sobre os leilões, o total de vendas no mês de abril superou 200 bilhões de reais. Pessoal, os institucionais não iam colocar 200 bilhões no Tesouro Nacional se eles não tivessem convicção absoluta de que eles vão receber, tá? Eles têm medo de calote? Não, eles não têm medo nem de inflação, pessoal, porque eles compram prefixado. Então, e aumentou, as vendas aumentaram 200 bilhões em um único mês, pessoal. É tanto dinheiro, tá? Que eu sempre cito aqui, eu nunca vou esquecer a careta de um gestor de renda fixa, que um gestor de renda fixa fez lá na época da pandemia, dizendo que será que o Tesouro ia ter que, isso em 2020, ia ter que conseguir arrecadar 120 bilhões por mês nos últimos 3 ou 4 meses do ano de 2020. 120. Parecia um número altíssimo. E será que o Tesouro vai conseguir arrecadar isso? E vai conseguir vender e não sei o quê? E tinha dúvidas e tal. Hoje, pessoal, abril de 2025, 200 bilhões arrecadados em leilões. Quem que acha que não vai receber o dinheiro, pessoal? Tem 200 bilhões lá, só em abril. Mas a gente é pessoa física, né? A gente gosta de sofrer. A gente gosta de se preocupar com bobagem. Desculpa a piadinha, tá?
Mas muito boa pergunta, porque justamente é, a gente tem que mostrar isso, tá? E sim, eu tô dando um puxãozinho de orelha de leve aqui na audiência, que não ouve os vídeos dos leilões, são os vídeos talvez os mais importantes do canal, pessoal. Porque quem acompanha os leilões vê que esse tipo de medo aqui é totalmente irrelevante. Certo, minha gente? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos. Olá, pessoal. Passando para dar o disclaimer, agora nós vamos dar com voz também. Lembre-se, nada do que eu falei é recomendação formal. Todos os investimentos têm riscos, ainda mais um resgate antecipado. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E muito importante, eu não entro em contato com ninguém via outras mídias sociais. Todas as mídias do Finanças para Ti são o YouTube, é a única mídia, tá? A gente não oferta investimento, a gente não faz propaganda de coisas fora do YouTube, a gente não entra em contato com vocês fora do YouTube. Isso tem que ficar muito claro, porque muitos perfis falsos têm atacado o canal. Certo, pessoal? Fica ligado nisso. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.